no livro de 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, e o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim a poderosa palavra do Senhor: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Esta foi a pergunta, a interrogação que o próprio Deus, ele fez ao profeta Elias. E a Bíblia é muito linda, porque dentro da palavra nós temos tudo quanto nós precisamos. E aqui nós encontramos dentro do capítulo 19, um profeta dentro de uma caverna, que já havia sido alimentado por um anjo, por corvos também, porém estava com medo e dentro de uma caverna. E o tema dessa mensagem é: saia da caverna, Deus tem mais. E enquanto eu meditava nesta palavra, eu comecei a pensar, a analisar algumas coisas. E Deus, Ele é o Deus que abre o nosso entendimento. Sabemos que tudo quanto pregamos ou falamos não é mérito próprio, mas é o Senhor quem dá, é o Senhor quem revela, é o Senhor quem direciona. E eu fiquei analisando que o difícil não é o começar. E ainda ontem eu comecei a lembrar do começo da minha história no ministério, vamos dizer assim. E eu percebi que o difícil não foi o começo. No começo eu tinha mais força. Hoje eu tenho mais agilidade. Mas eu percebo que no começo, o que aparecesse eu simplesmente saltava, enfrentava e ia embora. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu até conseguia passar mais do que um dia de jejum, de oração. Apesar de ter filhos pequenos, Deus me dava sempre uma direção e eu conseguia fazer tudo muito rápido. Mas hoje eu já digo assim: tenha calma. Tenha calma. Vamos analisar. Mas a gente nota que no começo não é somente a nossa força que é maior. É o primeiro amor. É a fase que nós queremos abraçar tudo e a todos. Nós queremos estar em todos os cultos, em todos os ensaios, em todas as visitas, em todo o culto de evangelização. Interessante que somente ontem eu comecei a analisar o que eu fazia anteriormente. E não é que me deixou uma grande reflexão, trouxe algo assim acendendo no meu coração.
E eu sei que é o Espírito Santo falando conosco e dizendo assim: Jeane, você precisa fazer mais. Você precisa caminhar mais. E o Espírito Santo ontem falou ao meu coração: você tem feito muito pouco. Glória a Deus. E foi exatamente daí que eu comecei a meditar nessa palavra. Nós precisamos buscar mais da parte do Senhor e nos doar mais para Ele. E quando eu começo a falar em força, eu lembro que eu dava conta dos meus 5 filhos, colocava em escola, ia buscar, ia pregar, chegava, ia, saía de novo. E não tinha nem assim aquela ajuda que eu tenho hoje do meu esposo, porque ele trabalhava e tinha que trabalhar muito, porque tinha que dar comida a 5 filhos. E eu disse: Deus, eu acho que eu tenho feito muito pouco para ti. E veio essa palavra no meu coração: que o difícil não é o começo, e o difícil também não é o fim. Porque no fim, nós já estamos tomando posse da bênção, nós já estamos com a nossa mente, vamos dizer, ali focada e dizendo: pronto, o começo foi bom, o meio eu me arrastei, mas eu cheguei no fim. E o difícil realmente é o meio. Tanto é que o profeta, ele disse, Abacuque, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos tempos. Então, o que nós estamos vivendo hoje é simplesmente o meio de uma história ou de uma trajetória que precisamos nos reposicionar e tomar posse daquilo que Deus já tem reservado para as nossas vidas. Se eu perguntar tanto na nave da igreja quanto para os nossos irmãos internautas, quem tem promessa de Deus, todos nós vamos levantar as mãos e vamos dizer: eu tenho promessa de Deus. Porém, alguém ou muitos estão parados. A minha idade passou muito rápido. Não é que a minha está passando também? Não é que as forças, às vezes eu procuro, a mente vai, mas o corpo não acompanha o raciocínio. Eita glória, aleluia. Só que de uma coisa eu tenho uma convicção: que eu não vou até o fim com as minhas próprias forças, eu vou na força do Senhor. Porque quando alguém se acha ou se sente capaz e até pensa que sabe falar bem, que sabe tudo, que tem tudo, aí o Senhor diz: espera um pouco que eu vou te ensinar um pouco mais. E você precisa entender que você comigo é a maioria, mas você sozinho você não passa de pó, você não passa simplesmente de um barro, de um vaso de barro. E eu parei um pouco e comecei a meditar sobre um homem da mente refinada, porém um homem que também enfrentou uma caverna. Um homem da mente refinada, e era tão refinada que ele experimentou a carruagem de fogo. Eita glória! Ele não provou da morte. Irmãos, vocês conseguem imaginar alguém que andou tanto com Deus que não provou a morte? Eita glória! Alguém que tinha tanta sinceridade, intimidade com Deus,
que Deus disse: eu vou tomar ele para mim. Ele não vai enfrentar a morte. Eita, glória a Deus. Mas esse mesmo homem, que tinha essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, eita, glória a Deus, ele também entrou numa caverna. E é lindo porque o profeta Elias, ele aparece na Bíblia Sagrada, ele começa a aparecer lá no capítulo 17, no livro dos reis, de 1 Reis. E a Bíblia, ela não fala assim tanta coisa dele, só nos livros extrabíblicos é que nós encontramos mais. Mas a Bíblia, ela diz: então Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe. E é muito lindo porque a história começa com um homem que era de Tisbé, ou de Tisbe. Ele já aparece profetizando, ou decretando para um rei, para uma nação que não estava vivendo o que Deus havia projetado para eles. Naquela época estavam no tempo dos reis. E aquele rei que reinava era o rei Acabe. Acabe, casado com Jezabel. E em toda a Bíblia, em toda a história, nunca existiu um rei tão mau como Acabe. Uma esposa tão perversa como Jezabel. Um homem que não agradou a Deus em nada, mas ele trouxe para dentro da casa de Deus tudo quanto Deus abominava, tudo quanto Deus abomina nos dias de hoje. Falsos ídolos, falsos deuses, a ponto de matar os profetas, a ponto de fazer atrocidades. Mas é lindo porque de repente, porque Deus trabalha no de repente, e Ele aparece da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Aí no capítulo 17 diz claramente: então Elias, o tisbita, lá de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eita glória! Um profeta de Deus, escolhido por Deus, cheio de Deus, e que a sua palavra tinha peso. Irmãos, aquele que anda com Deus, que vive de sinceridade, de honestidade na presença do Senhor, quando Ele fala, os céus declara. Os céus, o próprio Deus decide honrar. Deixa eu te dizer uma coisa: não espere honra terrena. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai nos fazer crescer é Deus. Quem vai nos fazer prosperar é Deus. Então não espere coroa aqui na terra. Não espere abraços, porque tem abraços falsos que vêm sobre a nossa vida. Tem cadeira, sabe, que alguém até te coloca sentado, mas não vem de
Deus, decamanava subrinebe astéria. Oh, Espírito Santo, tem tapinha nas nossas costas, que não é o tapinha com a unção do Espírito Santo, porque um crente, ele cheio da presença do Espírito Santo, até quando alguém coloca a mão sobre a tua vida, você recebe cura, mas ainda existe abraço de tamanduá. Manda. Ainda existem abraços que quando alguém te abraça, se você não estiver vestido e revestido, aquele abraço te adoece. Aquele abraço te coloca no leito. E é por isso que não é todo abraço que vem da parte do Senhor. Tenha cuidado até no abraço que você está recebendo. Meu Deus. Eu sei de uma coisa: na casa de Deus não fica engano. Não permanece mas tinha um homem, Sandra, da mente refinada. Elias. E olha, sabe o que é que eu penso dele? Que ele foi provado assim, ó, refinado no fogo, como orivo. Porque para chegar numa era preciso, irmão. Eita, glória a Deus. Deus escolhe quem quer. Trata com cada um da forma que Ele quer. Ó, irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, todo o seu reinado foi de guerra. Ele não passou muito tempo dentro do palácio em paz. E quando passou, ele pecou. Quando ele achou que devia ficar, fez o que era errado. E por que que nós nos acomodamos com tudo? Meu Deus. Nos acostumamos com tudo. E achamos que está tudo bem. E Deus está do céu só observando e dizendo: eu tenho um tratamento com o meu povo. Um homem da mente refinada faz toda a diferença. Quando ele chega, quando ele sai, quando ele fala, quando ele olha. Ou você pensa que o mundo não está de olho em nós, não está nos observando? Até quando nós sentamos, irmão, tem alguém nos observando. Até quando nós estamos comendo, tem alguém nos observando. Eita, glória a Deus. Ou você acha que você pode se esconder? Você está no meio da multidão, mas tem olhos sobre a sua vida. Mas um homem de Tisbe, eita glória, ele chega para o rei, um rei mau, perverso, uma mulher pior do que ele. Aí diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, nem chuva, nem orvalho vai cair, segundo a minha palavra. Porque tem pessoa, o mal de muitos é que profetiza até o que Deus não manda e ainda quer recompensa. Eita. E eu fico só olhando. Busque discernimento da parte do Senhor. Eita, meu Deus do céu, me ajuda. Ainda quer recompensa por aquilo que Deus nem mandou, por aquilo que Deus nem falou. E tem mais uma coisa: nem crédito tem com o dono dos céus. E ainda quer o que, irmã Jeane? Recompensa. De quem? De Deus não, porque Deus vê tudo. Quer recompensa daqui mesmo, é. Aí engana um, engana outro. Mente para um,
mente para o outro, trapaceia com um, trapaceia com o outro. Aí eu te pergunto, será se Deus não está vendo? Mas Deus faz com que alguém da mente refinada se levante e diga: segundo a minha palavra. Eita! Aí você vê ousadia. Aí você vê comunhão com Deus. E ele faz o que, irmã Jeane? Ele profetiza e vai embora. E ele vai para onde? Aí Deus diz: olha, Elias, vai-se embora daqui. Vá lá para o Oriente. Se esconda lá no ribeiro de Querite. Você está pensando o quê? Que é profetizar e receber roupa nova? É profetizar e receber somente um suquinho de laranja para você tomar? Elias, foi Deus, irmão, que falou: Elias, se levante, porque tem coisas que Deus nos tira para nos poupar. Tem Deus que irmãos, tem momento que Deus diz: eu vou te tirar daqui, só me obedece, eu vou te tirar daqui, vai para ali, fica ali. Mas Jesus, lá no ribeiro não tem ninguém, mas tem água. Lá tem um fio de água que está passando, que você vai beber todas as manhãs. E quando alguém pensar que você está morrendo, eu estou te sustentando. Meu Deus. Ele foi para onde Deus mandou. Teve um dia que o ribeiro secou. Porque era seca por todo canto, irmãos. Aquele fio de água que saía lá, Érica, não parou e secou. Um dia a fonte seca. Eita, se estava seca em todo lugar, provavelmente tinha que acontecer de um dia aquele ribeiro também secar. E é lindo porque Deus o sustenta com pão, com água, pão e carne. Pela manhã e à noite. Ele estava onde? No ribeiro. E lá no ribeiro, ele era alimentado com pão, com carne e com água. É lindo. Irmãos, a igreja pode estar super lotada, mas você olha daqui para lá, você não vê ninguém na prova. É todo mundo de rosa, é de rosa. É de amarelo, é de amarelo. Eita glória. É de preto, é de preto. Eita. É de azul, é azul. É branco, é branco. Ninguém está na prova. Aí nós somos inteligentes. É todo mundo com cabelo chapeadinho, arrumadinho, tudo esticadinho, tudo arrumadinho. Aí o cão fica doido, Sandra. Sem entender que é Deus mandando água pelo ribeiro, e pão e carne. Tem dia que a gente não pode nem botar um cinto. Por quê? Porque estamos sendo bem cuidados por Deus. Eita glória. Aleluia, glória a Deus. Mas um dia o ribeiro seca. Passa os dias, o ribeiro secou. Deus ainda tem corvos, viu, irmãos? Deus ainda tem corvos para nos alimentar, para mandar aquilo que você está precisando. E ciclo de oração, irmãos, é o melhor lugar. Toda a minha vida foi dentro da casa do Senhor. E aqui tem refúgio. Ainda que alguém que diga que não, mas aqui tem refúgio, aqui tem palavra de Deus, aqui tem conforto do Espírito Santo para as nossas vidas. Olhe, Deus mandava o corvo, trazia pão e carne. O ribeiro seca, aí Deus diz: olha, se levante, vá lá para Serepta, pertinho, irmão, na mesma região de Jezabel. Vá para lá. Porque quando você pensa que você vai se esconder, não, vou ficar aqui.
se arrebenta. Agora, quando Deus disse assim: vá que eu te escondo, eu te guardo, porque lá eu já falei com alguém que vai te sustentar, que vai cuidar de você. Aí você acha que Deus vai mandar alguém sustentar um profeta sendo preguiçoso? Não, irmão. Ele chega lá, ó, na porta da cidade. Tem lá uma mulher fazendo o quê? Se agachando. Fazendo o quê, irmã Jane? Catando cavaco. Pegando graveto. O problema é que ninguém quer mais se encurvar. É até escolhido, mas não quer mais descer. Sabe até fazer, mas não sabe mais se dobrar. E é lindo porque a honra quem dá é Deus. Enquanto nós nos encurvamos diante dele, ele diz: eu estou te fazendo crescer, eu estou te fazendo prosperar. Mas ninguém está vendo. Jeane, ninguém precisa ver. Sou eu, Deus, que faço todas as coisas. Agora desça na minha presença. Busque o que eu tenho reservado para você. Busque o que Deus tem reservado para você. Aí Elias encontra quem? Uma mulher catando graveto. Ele diz: traz água para me beber. Em um tempo de seca, ele mesmo profetizou, ele mesmo determinou que não ia chover, que não tinha água, não tinha orvalho, não tinha nada. Mas ele chega e diz: me dê água. Aí ela vai. Olha que lá tinha água. Ela foi buscar. Traga também um pão para mim comer. Eita glória. Aí ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. É lindo, irmãos, porque alguém nos conhece, sabe como? Pela nossa aparência, pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de agir. Eu ia falar algo, mas deixa para depois. Tem coisa que é secreto. Glória. Eita Deus. Se você conseguisse imaginar o que Deus pode fazer, o que Deus já tem reservado, e às vezes alguém se perde no meio do caminho por tão pouco. Eita glória. Se você conseguisse imaginar o que Deus está preparando, está abrindo caminhos. E é por isso que você sofre tanto. E é por isso que você é tão perseguido. Mas Deus ainda prepara a viúva para cuidar de você. Eita glória. Tão certo como vive o Senhor, que eu só tenho lá um punhado de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer um bolo. Estou aqui catando cavaco. Fazer um fogo, assar, comer e morrer. Eu e meu filho. Aí ele olha, eu fico imaginando assim, a direção de quem é cheio de Deus. Ele olha para a mulher, para aquela viúva que aparentemente não tinha nada, mas foi Deus que mandou. Tem pessoas que se enganam, que tomam as suas próprias decisões por aparência, por status. Aí Deus diz: eu escolho aquilo que não é. Eu escolho aquele que nem é, não são, não tem, não pode. E faço multiplicar da forma que eu quero. Aí o profeta olha para ela e diz assim: vá. Olha a autoridade. Prepare primeiro para mim. Depois para você e seu filho. Porque é tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel,
segundo a minha palavra. Eita glória. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, nem vai faltar pão e nem vai faltar água, até que a seca termine. Ela fez, obedeceu, trouxe, nem faltou pão, nem faltou água. Por que a senhora está pregando tanto assim a história, irmã Jane, antes de chegar na caverna? Para você entender que não é porque alguém está na caverna que é um Zé Ninguém. Que não é porque alguém entrou na caverna hoje, é porque simplesmente ele não serve mais para nada. Não, ele serve. Você serve. E eu estou pregando nessa manhã para as pessoas que estão na caverna. Eita, para pessoas que decidiram, não, eu vou ficar aqui, eu estou com medo. Eu não... Oh, irmãos, quem nunca sentiu medo? Quem nunca adoeceu para ter medo até do vento quando bate? Para você chegar, para nós chegarmos aonde Deus quer, nós passamos por muitas situações. Passamos, irmãs, tem hora que a gente toma um suquinho, né, de laranja, tem hora que nem a água desce. Tem hora que Deus nos coloca lá no monte, tem hora que Deus diz, não, você vai ficar aqui no vale, fica aqui. E em todas as fases, nós temos que aprender com o dono dos céus. Mas Jezabel queria fazer o quê? Matar. Matar quem? Elias. Elias não morre pelas mãos de Jezabel. Elias nem imaginava o que Deus já tinha projetado para a vida dele. Elias enfrenta os profetas de Baal. 450 profetas. E depois que ele provou, porque tem situações que Deus, sabe, irmãos, que a gente entra em cada estreito. Mas se Deus é com você e comigo, o milagre acontece. Tem hora que você diz, meu Deus do céu, como foi que eu entrei nesse negócio? Tem momento que você olha e diz, eu não sei mais se foi Deus ou se foi eu. Está difícil demais. Foi eu que provoquei tudo isso. Tenha calma, se preocupe não. Deus está te conduzindo. Deus está te levando. Chegou lá os profetas de Baal. Jezabel, ela tinha 850 que comiam, Sandra, na mesa dela. Comiam na mesa dela 850 profetas. Mas quando Elias chega diante dos profetas de Baal, sabe? Diante dos profetas de Baal, depois que Acabe disse a ele assim, és tu o perturbador de Israel? Ele diz, eu não. Perturbador é tu e a tua casa. Quando ele disse assim, perturbador é tu e a tua casa, eu acho lindo. Uma vez o pastor Arnaldo pregando aqueles, perturbador é tu, tua mãe, teu pai, tua mulher, teus filhos. É tu e a tua casa. Eu não sou perturbador de Israel. Porque tem pessoas que andam com Deus, que o inimigo ele se incomoda. Ele começa a se perturbar. Ele começa a se irritar pela maneira que você prega, pela maneira que você fala, pela forma que Deus te usa. Eita glória. Mas não sabe o segredo que você tem com Deus. Aprenda a ter segredos com Deus. Eita glória. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.
Mas Elias, ele enfrenta os profetas de Baal. 450 homens. E depois eles clamaram e clamaram, não aconteceu nada. Mas depois que Elias foi lá, arrumou o altar. Que é isso necessário na nossa vida, arrumar o altar. Colocar pedra sobre tudo no seu devido lugar. Todo mundo quer poder de Deus, só não tem coragem de ajeitar o altar. De colocar as pedras tudo no devido lugar. Elias enfrenta. E o interessante é que depois que Deus responde, eu só estou caminhando um pouco para concluir. Depois que Deus responde com fogo, que manda fogo, mesmo depois que de ter derramado água, ter encharcado o altar, aberto regos, mesmo assim, Deus responde com fogo. Sabe aquela situação que você olha e diz, eu não sei como isso vai acontecer. Você olha e está encharcado. Isso não vai acontecer. Como é que isso vai acontecer? Ore, confie e descanse. Porque nada é impossível para Deus. Está encharcado, ele diz, eu vou mandar fogo, vai lamber a água e vai queimar o sacrifício. Eita glória! Oh Espírito Santo! O que a Bíblia nos diz é que aqueles 450 profetas de Baal, eles foram mortos. Passaram-se 3 anos e meses sem chover. E Jezabel queria o quê? Matar Elias. E Acabe queria o quê? Destruir Elias. Você acha que aquele que ora, que tem negócio com Deus, que tem a mente refinada, ele é destruído com qualquer coisinha, irmãos? Tem tempo que solta uma bazuca em cima de você. E quando a fumaça passa, você está no mesmo lugar. Pode até estar cheio de fumaça, mas está vivo. Eita glória! Eita, a poeira está tapando e você está lá no meio dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, como entender um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, que falava e Deus fazia, de repente, ele se foi ao deserto, porque Jezabel havia mandado um mensageiro, né? E tinha dito assim, olha, mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me faça outros deuses tanto quanto, se hoje eu não matar esse profeta, ela está virada. Hoje eu acabo com ele. Mas Deus, ele é o Deus que nos surpreende. Deus é o Deus que faz. Deus, ele é o Deus que tem. Deus é o Deus que usa. E ele usa da forma que ele quer, da maneira que ele quer. E é muito lindo, porque ele foi ameaçado. Elias ficou com medo e ele foi para o deserto. E ele ali no deserto, Elias estava com medo. E ele se assentou debaixo de um zimbro. E ele estava tão desanimado, ele estava tão frustrado, que ele pediu a morte. Eita glória! Tem momento na nossa vida que nós estamos assim. Elias, um homem que tinha crédito com o dono dos céus, ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Não, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele se deitou, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que ali, Deus enviou um anjo, tocou e disse, Elias, levanta e come. Deus ainda tem anjos.
Deus ainda tem mensageiros que vai ao teu encontro, que te darão uma palavra de ânimo. E ele diz: levanta e come. E é tão lindo que Elias olha. Ele olha, irmãos, ele estava pedindo o quê? A morte. Ele queria morrer. Simplesmente Elias estava depressivo. Elias estava com a sua alma muito triste. Ele estava sentindo medo. Ele estava frustrado. Mas naquele momento que o anjo chega, lhe serve comida, pão cocido sobre as brasas e uma botija com água. Sabe o que acontece? Ele comeu e bebeu. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque já estamos concluindo. Quem quer morrer, come? Como, meu pastor? Quem quer morrer, come? Não. A primeira coisa que nos falta, irmãos, é o paladar. Que falta para alguém, eu mesmo não. Por quê? Porque quer morrer. Quando você vai visitar alguém, que chega lá e alguém diz assim: eu desisti de tudo. Você olha para aquela pessoa, você não vê alegria nos olhos dela. Aí quem está cuidando dela já diz: ele não quer comer, ele não quer beber. Por quê? Porque ele quer morrer. Mas de repente a gente vai, ajeita, dá uma palavra, e aquela pessoa vai recobrando o ânimo. Mas Elias, ele comeu e bebeu. E a Bíblia é linda, porque o anjo do Senhor tornou pela segunda vez. Porque Elias, ele comeu, bebeu e depois deitou-se de novo, foi dormir de novo. Eu não sei se você está dentro da sua casa depressivo. Eu não sei se as decepções da tua vida têm tentado ou têm roubado a alegria de você viver. Eu só sei de uma coisa, que é hora de se levantar. É hora de olhar para Jesus. É hora de seguir adiante. É hora de entender que Deus te chamou para esse tempo. Deus não te chamou, não nos chamou para nos paralisar, vivermos paralisados. Deus nos chamou para uma tão grande obra. Deus nos chamou para nós vivermos o que Ele já tem preparado para cada um de nós. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Mas só para nós concluirmos, para chegarmos até o versículo ao qual nós lemos, nós vemos que Elias até se levantou, comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mas é interessante que quando Elias chega lá, ele entra numa caverna. Ele entra numa caverna e fica lá dentro. E tem situações na nossa vida que o Senhor até envia alguém para nos despertar. Que o Senhor até envia alguém para nos acordar. Mas aqui nós vemos o próprio Deus. Ele enviou o seu anjo por 2 vezes. Mas de repente, depois que Elias entra numa caverna, passou a noite ali, veio a palavra do Senhor falando diretamente com Elias. E dizendo assim: Elias, o que fazes tu nesta caverna? Eu não sei qual é a caverna que você tem entrado. Eu não sei qual a situação da sua vida que você está enfrentando e você diz: tem hora que é melhor parar. Deixa eu te aconselhar nesta manhã e dar uma palavra que veio no meu coração
ainda essa madrugada, não chegou o tempo de você parar. Deus preparou este tempo para você estar de pé. Deus preparou este tempo para você fazer tudo quanto Ele tem determinado para a sua vida. O próprio Deus, Ele fala com Elias e diz: o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? O que é que você está fazendo dentro dessa caverna que você não tem mais ânimo de vir para um culto de ensino? Que você não tem mais ânimo de vir para um ciclo de oração? Que você não tem mais ânimo nem de adorar? Até online você só fica quieto, não tem coragem nem de mexer com seus lábios. Deixa eu te dizer, Deus, Ele tem tudo o que você precisa. Deixa eu te dizer mais, você não tem motivo para entrar nessa caverna e querer desistir do que Deus já tem preparado para a tua vida. Saiba de uma coisa, se for necessário, Ele vai mandar o vento. Porque tem hora que nós estamos quietos, parados. Sabe o que é que Deus manda? Se acorda, Ele manda um vento. Eita glória! E os ventos da nossa vida muitas das vezes sopram. E quando sopra, é Deus dizendo assim: saia de dentro dessa caverna. De repente Deus manda um terremoto. E o terremoto muitas das vezes parece que tira tudo do lugar. Sai quebrando, sai partindo. De repente Deus também manda o fogo. E o fogo destrói. O fogo destrói. E Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Eita, mas depois do fogo, uma voz mansa e delicada surgiu. Elias ouviu. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. E Deus não estava. Mas Deus estava na brisa suave. E é essa brisa que Deus está trazendo para a tua vida. Só é necessário nós darmos ouvido à voz de Deus. Sair da caverna e ficar na posição que Ele quer para a nossa vida. Elias estava dentro da caverna. Ele sai daquela caverna, mas ele não sabia que existia, que Deus já estava preparando uma carruagem de fogo para ele. Não se preocupe, alguém pode até estar querendo te matar, apagar os teus sonhos, apagar a tua história, apagar ou desfazer o projeto de Deus sobre a tua vida. Mas entenda uma coisa, o que Deus está preparando para a sua vida é algo grande, melhor e maravilhoso. Então feche os teus olhos nesta manhã. Adore ao Senhor, porque Ele tem o que você precisa. Ele tem tudo o que você precisa. E eu só tenho que louvar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Se você está na caverna, só ficou até hoje, porque a partir de hoje tem uma nova história chegando ao teu encontro. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.